Que nós aprendemos sobre temer a Deus e quais as vantagens disso. Vamos meditar? Meus irmãos, graça e paz, continuando a nossa leitura bíblica, agora entrando no livro do Êxodo. O livro do Êxodo, sem dúvida, nos conta também uma história bastante emocionante, com muitos desafios e muitas lições ao povo de Deus. Capítulo 1 do livro do Êxodo vai iniciar com a família de Jacó no Egito e vai dizer que se levantou um rei ou um faraó que não conheceu a José. Sem dúvida, uma das maiores preocupações que os homens têm é a falta de reconhecimento, mas eu não quero falar sobre isso nesse vídeo, mas sim sobre o temor a Deus, confiar no Senhor e os benefícios que isso nos trazem. O texto vai dizer, então, no capítulo 1 do livro de Êxodo, que o povo de Deus se cresceu de maneira grandiosa a ponto de Faraó temer esse crescimento. O texto vai nos dizer que ele dizia: olha, o povo judeu é muito grande no nosso meio e é preocupante, pois se vier um inimigo nos invadir, eles podem se unir aos nossos inimigos de maneira que vão se juntar contra nós para nos destruir. Então o Faraó, ele faz algumas coisas, né? Primeiro ele coloca um tributo pesadíssimo sobre o povo e começa a castigar o povo no trabalho. Mas nada disso foi suficiente para parar o crescimento do povo de Deus. Afinal, o povo estava debaixo de uma promessa. Nós lemos lá no livro de Gênesis, capítulo 12, nós falamos um pouquinho sobre isso. O Senhor falou que a descendência de Abraão cresceria e eles seriam cativos em uma terra, mas Deus os abençoaria. Então o povo de Deus ele cresce de maneira muito grande e Faraó tenta de todas as maneiras parar o crescimento desse povo com trabalho, com cansaço, com tributos, trazendo preocupação, trazendo angústia, né, e fazendo com que o povo se esquecesse do primordial que era a sua família. Para nós temos aqui talvez uma primeira lição importante. Cuidado com os muitos afazeres ou com a muita exposição às coisas dessa vida. Lembremos, o nosso inimigo quer de fato nos fazer parar, colocando sobre nós um peso gigantesco. Jesus falou que peso e o jugo dele era suave, o fardo dele era leve. Então tenhamos muito cuidado para não nos afastar das promessas de Deus e daquilo que o Senhor já nos deu. Nossa família é o nosso maior presente. Então tome cuidado. Vamos continuar aqui no nosso tema que é extremamente importante. Não tendo êxito no seu plano, na sua estratégia para fazer o povo de Deus parar de crescer, Faraó então entra num caminho que é muito mais complicado. Ele diz às parteiras hebreias para que matassem todos os meninos. Afinal, ter um exército grande era o maior temor de Faraó. Porém, o texto vai nos dizer, no versículo 15, diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, aos quais o nome de uma era Cifrá e da outra Puá. E disse: Quando ajudardes a dar à luz às hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, se for filha, então viva. Então, a estratégia de Faraó era de fato trazer dor ainda maior e principalmente fazer parar e cessar de nascer meninos para não fortalecer um possível exército do povo judeu. Porém, o texto continua dizendo: e as parteiras, porém, temeram a Deus. Aqui está o nosso ponto principal. A Bíblia vai sempre nos dizer que nós estamos sujeitos às autoridades
E isso de fato é importante. Nós, como cidadãos, temos direitos e temos deveres. Porém, nenhuma ordem humana está acima da palavra de Deus. Nenhuma determinação humana pode contrapor a palavra de Deus de maneira que nós vamos cumpri-las sem pensar nada disso. O nosso primeiro alvo é sempre temer o Senhor, é sempre cumprir com os seus propósitos. Deus é o Senhor de nossas vidas. Nunca se esqueça disso. Nenhuma ordem humana é maior do que a palavra de Deus. Hoje vivemos em um país livre, que nós temos de fato muita liberdade para pregar, para meditar, para ir à igreja, para cultuar, mas devemos sempre tomar cuidado. Devemos ser cumpridor dos nossos deveres e entender que se em algum momento essa liberdade mudar, nós devemos manter firme a nossa esperança, a nossa fidelidade ao Senhor. Há guerras que podem vir contra o povo de Deus, mas o nosso temor vai ser sempre primeiramente a Deus. Nós vamos sempre primeiramente ouvir a sua voz. O texto vai dizer: e as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei dos Egípcios lhes dissera. Elas não obedeceram à voz dos egípcios, à voz do rei, para matar as crianças. Como fizeram, o texto não nos diz, mas ele continua dizendo: antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que as parteiras venham a elas. Olha só, eu não sei qual seria a estratégia das parteiras, mas uma coisa é fato: elas não precisaram em momento algum estender as mãos sobre os meninos. Talvez se atrasassem quando fossem chamados, talvez esperassem o máximo, talvez nem atendesse quando fossem chamadas. A Bíblia não diz qual foi a estratégia, mas diz que, portanto, versículo 20, Deus fez bem às parteiras. Entenda isso. Quando nós tememos ao Senhor, quando nós olhamos ao Senhor, quando nós colocamos nele a nossa confiança, e o texto vai nos dizer isso, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando nós lançamos o nosso cuidado ao Senhor, nós vamos colher de Deus sempre o bem. E diz o texto bíblico: e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. A consequência de temer a Deus é sempre alcançar o benefício que vem dele. Por isso, nossa lição primordial de hoje é: tema sempre ao Senhor. Olhe sempre ao Senhor. Não se afaste de maneira alguma dos propósitos de Deus, pois certamente Ele te fará bem, Ele te abençoará, Ele guardará a sua vida, que é o mais importante. E aconteceu, versículo 21, que como as parteiras temeram a Deus, Ele estabeleceu-lhes casa. Ou seja, o Senhor fez bem às parteiras, o Senhor cuidou de todos os detalhes da vida delas. Para você, meu irmão, tema ao Senhor, ande debaixo dos propósitos dele e certamente ele te abençoará. Fique na paz do Senhor e Deus te abençoe.